É quem a gente acredita que a gente é. Tem a ver com os nossos traumas, tem a ver com o nosso passado, tem a ver com nossos instintos mais primitivos, tem a ver com a nossa inclinação para o mal, tem a ver com tudo isso. Essa é a nossa velha natureza. Por que velha? Porque quando a gente recebe Jesus, quando a gente escuta a palavra de Deus, a fé é gerada dentro de nós e nós finalmente aceitamos a obra de Deus na nossa vida, vem o Espírito Santo e gera uma nova natureza, uma nova criatura a partir dos princípios de Deus, a partir da vontade de Deus, a partir, como a gente conversou sobre o amor, por exemplo, de Deus que é derramado em nosso coração. E esse fruto, o resultado da obra do Espírito, vai sendo gerado em nós e vai formando uma outra pessoa, com outros pensamentos, com outras intenções, com outras vontades. É uma nova criatura. Só que por muito tempo, isso está lá nos textos que estão aqui, estão descritos aqui, né? Nós vamos conviver com essas duas naturezas. A antiga natureza, que perdeu força, mas que está lá, e a nova natureza. E a antiga natureza, ela perdeu o nosso interior, de acordo com a Bíblia. O nosso interior foi renovado internamente. Só que na nossa carne, isso é, no nosso corpo, ainda impera a velha natureza. Os costumes antigos, os vícios antigos, as inclinações antigas ainda estão na nossa carne. Só que o nosso espírito, ele foi renovado e mudou. No nosso espírito a gente quer agradar a Deus, a gente quer fazer o que é correto, e aí a gente entra em conflito com a gente mesmo, numa luta entre a carne e o espírito. Profundo, né? E eu não vou aprofundar nesse assunto hoje, mas é só para tu ter uma noção do que eu estou dizendo, que assim, tem todas essas questões, todo esse pecado, o mundo ao nosso redor é um reino de trevas e a nossa carne, isso é, a nossa antiga natureza, ela é inclinada para o mal, ela gosta do mal, ela tem prazer naquilo que é mal, naquilo que Deus diz que é ruim, a gente sente muito em nossa carne desejo, prazer, entende? Então, é ainda pior do que o que a gente está conversando, porque nós percebemos que nós já fizemos muitos males, muitos agravos, só que a nossa carne continua inclinada a fazer mais males. E de ruim a pior, né? Então é isso que eu digo aí. E fica ainda pior ao notarmos que possuímos uma natureza caída e pecaminosa, a qual nos seduz ao mal, ao pecado, à desobediência e ao reino das trevas. Obviamente, os atributos do Altíssimo, dentre os quais está a justiça, precisam retribuir a cada ser vivente uma recompensa justa por suas ações. E isso significou a condenação de toda a humanidade, como já falamos antes. Vejamos alguns exemplos, agora já tratando mais especificamente, de como a Bíblia fala que vai ser essa condenação, né? De como essa sentença ela é demonstrada na Bíblia. E aí nós temos o texto de Romanos 2,5, por exemplo, que diz: por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado. Coração também é uma palavra interessante para a gente conversar em outro momento, porque é bem diferente do que a gente imagina hoje em dia, o termo como ele é usado na Bíblia. Na Bíblia ele é usado para falar de tudo que é imaterial na gente. Antes eu pensava que era só mente, mas quando a gente estuda a Bíblia mesmo, você vê que essa palavrinha coração, ela está descrevendo o nosso ser interior, tá bom? Por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, ou do seu interior obstinado, né? Envolve as suas memórias, as suas emoções, Você vê, por exemplo, que a teimosia nesse texto ela é do coração. Enfim, por causa da sua teimosia, ou melhor, desculpa, a teimosia não, a obstinação, né? Ela é do coração. Por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, vocês estão acumulando, olha essa palavra aqui, ó, ira. Ira contra si mesmos para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Que texto é esse, né, gente? Olha só. Por causa da teimosia. Teimosia é rebelião, certo? Rebelião, rebeldia, oposição. Teimosia. Por causa da sua teimosia, não é por causa da teimosia do diabo, não é por causa da teimosia do pai, da mãe, é da sua teimosia. Por causa da sua teimosia
E não é do coração do fulano, do ciclano, é por causa do seu coração obstinado. Vocês estão acumulando ira. Ou seja, você está fazendo o que é mal. E isso está deixando alguém irado. E quem que está irado com isso? O dia da ira de Deus. Deus está irado com o pecado. Deus está irado com o coração obstinado. Deus está irado com a teimosia humana. A gente está falando do ponto de vista bíblico. E do ponto de vista bíblico, a ira é de Deus. Quem vai condenar o pecado não é o diabo. É Deus. Quando será revelado, quando se revelará o seu justo julgamento. Só que tem esse adendo, vamos dizer assim, né? A ira de Deus não é uma ira, aquela ira má ou vingativa e tudo. É uma ira justa. O julgamento é um julgamento justo. Então, estão acumulando ira para si mesmos, contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Que texto? Olha o outro aqui, ó. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E aí a gente já sabe que esse juízo, esse julgamento aqui, é um julgamento que será justo. E aí nós já sabemos o que a justiça vai trazer pra gente, de acordo com nossos agravos, né? Olha aqui. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira. Nós vimos lá. Que ira é essa, né? A ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, quem aceita Jesus, quem crê em Jesus, e crer tem a ver com prática, mas a gente pode falar disso em outro momento. Mas quem de fato foi transformado por Jesus, tem uma vida transformada por Jesus, tem a vida eterna, tá tranquilo. Mas quem não tem, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. E ele não tem a vida eterna, certo? João 3,36. Olha só. E estes irão para o castigo eterno. O castigo é eterno. Mas os justos para a vida eterna. Mateus 25:46. O Filho do Homem recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Ou seja, mas a minha mãe era crente, sei lá, o meu pai era crente, sei lá, pagaram uma indulgência ou qualquer coisa do tipo. Não é sobre isso. Não é assim que funciona. O Filho do Homem, que é Jesus, recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Aqui você já deve ter juntado as peças, né? Se é o Filho do Homem, que é Jesus, que recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito, ele é o juiz. Bom, Mateus 16:27, né? Portanto, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Eu gostaria que você focasse, percebesse isso, que os textos eles são muito claros para dizer que não é sobre a história da humanidade, sobre a cultura, sobre A, sobre B, sobre o pai, sobre a mãe. É tipo assim, nós vamos prestar conta do que nós fizemos, de como nós vivemos. Tipo, quem acumula ira por teimosia, coração obstinado, contra si mesmo. Nós vamos prestar contas, é isso aí, si mesmo. Tipo, eu vou prestar contas sobre mim, não vou prestar contas sobre meu filho. É sobre o que eu fiz, sobre como eu vivi, não é sobre a minha esposa, sobre meu pai, sobre minha mãe. É sobre mim. E você sobre você. Então presta muita atenção nisso, porque tipo, mas tem alguém que ora, tem alguém que busca, tem alguém que tal, isso não te salva. Não te salva e não te justifica de maneira nenhuma. Então presta atenção nisso aqui. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Outro texto. Deus retribuirá. Tem um a mais ali. Tem do outro lado também. Deus retribuirá a cada um de acordo com o que tem feito. Romanos 2:6. Pois todos nós, quem? Todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba o que mereceu, segundo o que fez por meio do corpo, quer o bem, quer o mal.
2 Coríntios 5:10. E além desse julgamento iminente, que agora acredito que você já teve uma noção melhor do que é que a Bíblia está descrevendo, de por que que nós somos culpados, quem é que está vindo contra a gente. Talvez você pensava que você tinha que ter medo do diabo, você tinha que ter medo, sei lá, do inferno, ou de tipo alguém, né, descobrir o que você fez. Mas na verdade o medo que você deveria ter, que eu devo ter, é de Deus, né? Porque ele vê tudo, ele é onisciente, onipresente, como a gente viu lá. Ele sabe de tudo, e tudo que a gente fez, tal como as consequências do que a gente fez, tá acumulando ira. E essa ira de Deus virá contra a gente e de maneira justa. Então, bom, além desse julgamento iminente, o Eterno, por meio das Escrituras, já revelou o castigo de Satanás, tal como das ferramentas dos serviçais e dos seguidores dele. Vejamos alguns textos que falam abertamente dessa condenação. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós, pela Bíblia, já lemos o final do livro, o final da história. E no final da história, a Bíblia ela deixa muito clara que o diabo, que é esse opositor, ele é condenado. E não só ele é condenado, como as ferramentas que ele usou também são condenadas, como as pessoas que trabalharam para ele também são condenadas, e os seguidores dele, tomara que você não se encaixe nessa descrição, eles são julgados também, são condenados também junto com o diabo. E aí aqui vejamos alguns textos que falam abertamente dessa condenação. Mateus 25:46. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. O diabo, que é o opositor, o inimigo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Apocalipse 20:10. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que é o julgamento das nações, de acordo com Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, Jesus aqui apartou a parte da humanidade ruim e está condenando ela para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então aquilo lá que eu afirmei no início, que a Bíblia descreve que o diabo, os serviçais dele, como a besta, o falso profeta, as ferramentas dele, como o inferno, a sepultura e tal, e os seguidores dele, todos serão condenados ali. Isso já está definido. Olha só, continuando, Apocalipse 14:11. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem pouso, ou melhor, não tem repouso, nem de dia nem de noite. Apocalipse 20, versículo 14. E o lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Lucas 13:28. Assim será no fim do mundo. Jesus que estava falando isso aqui, hein? Os anjos virão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Sobre o castigo, tem só mais uma coisa aqui para falar com você, que é bem importante, que é o seguinte: como você pode ver nos textos que nós lemos, a Bíblia fala de certas características desse castigo. Primeiro que é a ira. Deus está irado. Deus vai acabar com o mal e com os maus. Então não tem essa de, Deus ama você, só odeia o pecado. Então Deus tira o pecado e deixa você. Não existe isso. Você e o pecado é uma coisa só. É o seu coração obstinado, é a sua rebeldia. Você é o rebelde, cara. Você é o rebelde, moço. Então, cuidado com isso, tá bom? Com essas filosofias, porque aí fora tem um monte de gente que pode dizer qualquer coisa, mas quando você vai pra Bíblia, ler os textos, você vê que é embaçado. Agora, outra coisa. Mas não é injusto, o diabo fez todo esse mal para a humanidade, eu vou pagar o mesmo preço, vou sofrer da mesma forma? Não é da mesma forma. Nós não temos conhecimento, como é que eu posso dizer, específico
bíblico para descrever exatamente como que vai ser esse castigo, mas uma coisa nós temos, que ele vai ser um castigo justo, um castigo proporcional. Agora, como isso se aplica, existe muita discussão, não é o meu ponto, então não vou entrar nela, mas é um fato de que esse castigo ele é proporcional ao mal que o ser humano fez. Porém, uma coisa está clara, esse castigo é terrível. É terrível. Então, assim, é só de você imaginar que você vai sofrer o oposto daquilo que Deus tinha para você, já é uma coisa terrível. E é isso que vai ser terrível e proporcional ao mal de cada pessoa. Só estou justificando isso porque às vezes alguém pode interpretar errado e aí, para que não haja essa confusão, porque os textos são muito claros, como a gente viu. O castigo é justo. Bom, como se vê, para a raça humana restava justa condenação, justo ao inimigo junto ao inimigo das nossas almas. Porém, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Sem qualquer contradição, a condenação humana era justa, inevitável, e tamanha maldade não podia ser ignorada. Diante disso, o Deus justo, mas também misericordioso, Ele próprio, o Todo-Poderoso, em um ato de amor incomparável, se esvaziou da sua forma divina e veio ao mundo. E você vai percebendo que o que eu vou afirmando, eu vou colocando as referências bíblicas aqui, beleza? E apesar de ser o Criador, nasceu de uma mulher, e entre nós viveu uma vida justa e santa, proclamou o reino dos céus e demonstrou parte do seu grandioso poder através de milagres. Ele curou os enfermos, expulsou os demônios e, sim, a luz do mundo esteve entre nós. E a sua fidelidade o levou até a morte, não uma morte qualquer, mas a morte de cruz. E naquela cruz, em um ato supremo de amor, ele bebeu o cálice da ira que nós precisávamos tomar. Aqui eu vou fazer uma pausa para falar da ira. Lembra da ira? A ira de Deus que está para vir sobre os seres humanos. E a Bíblia usou uma simbologia para dizer que essa ira que a desobediência provoca, ela é como se fosse um líquido de uma bebida forte enchendo um cálice, que é aquele copo que tem uma haste, se eu não estou enganado que chama, que é maior assim, um copo de tomar bebida forte. E a Bíblia fala que tem esse cálice, que na verdade não nossas ações, mas a ira de Deus é como se ela estivesse sendo derramada sobre esse cálice. E essa ira ali, cada atitude, cada ação, ela vai enchendo esse cálice. E vai ter uma hora que a ira de Deus ela vai vir sobre a humanidade. Lembra de Jesus orando no Getsemane, ou no Getsemane, ele orando pedindo para que, se possível fosse, ele não bebesse desse cálice, mas depois ele desce de lá entendendo que ele tinha que beber o cálice. O cálice provavelmente é esse cálice da ira de Deus. Então, o cálice que nós deveríamos tomar, aqui é claro que é uma linguagem figurada, né? Que é a ira de Deus vindo sobre os homens como se fosse uma bebida forte que nós fôssemos obrigados a tomar. Jesus é quem toma, quem bebe esse cálice da ira de Deus no nosso lugar. E ele suporta o peso dos nossos pecados e, por meio desse sacrifício, ele paga o preço justo pelo nosso perdão. Ele sofreu o castigo que merecíamos e, por meio da entrega dele, recebemos a oportunidade de sermos reconciliados com o Deus eterno. Ele levou sobre si, Isaías 53, as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras
nós fomos sarados. Ele sofreu no nosso lugar. Daqui a pouco eu explico um pouco melhor isso daqui, mas acredito que você já entendeu. Que tinha um cálice, tinha uma ira. Jesus não morreu na cruz para salvar a gente de pouca coisa, não. Ele morreu para salvar a gente da ira de Deus. Ele morreu para salvar a gente da prisão do pecado, desse reino de trevas, da força do pecado, da força do mal do diabo. Ele morreu para salvar a gente da gente mesmo, da nossa velha criatura. Em resumo, ele morreu para salvar a gente. Ele morreu em nosso lugar, carregou o peso das nossas culpas, do nosso pecado, tudo aquilo que nos condenava com justiça diante de Deus. Jesus pagou o preço para que o Pai nos perdoasse. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos. E por esse sacrifício, recebemos a oportunidade de sermos reconciliados com o Deus eterno. E aqui estão os textos. Assim, Ele nos resgatou, nos concedeu o presente da vida eterna, nos deu uma nova vida e ainda nos preparou lugar no reino dos céus. Ou seja, por iniciativa do Eterno, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui eu estou lendo os textos, aí não vou citar os livros, porque está escrito aqui, tá bom? Se você tiver com o livro, está aí no livro. Então só vou lendo os textos. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Segunda morte nada, né? Em Cristo vamos viver. Ele nos salvou, não por obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo padeceu uma vez pelo pecado, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na verdade na carne, mas vivificados pelo Espírito. E pelo seu sangue nos libertou do pecado. Apertei até o botão aqui sem querer. E aqui, na ocasião que eu escrevi, né, eu deixei escrito assim: não sei quanto a você, mas para mim é impossível perceber isso sem me emocionar. Que amor é esse? E por qual razão você decidiria se aliar ao inimigo em oposição a esse Deus? De toda forma, agora sabemos que fomos criados para um maravilhoso projeto de amor do Altíssimo, e que de qualquer maneira a justiça e a misericórdia dele ficarão evidentes, pois se estivermos ao lado das trevas, seremos julgados com justiça incorruptível e seremos condenados. Com isso, os atributos do Altíssimo serão claramente vistos como superiores aos seus opostos, e os justos serão vingados e recompensados. Mas se estivermos na luz e unidos a Cristo, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Seremos transformados em perfeitos, incorruptíveis, imortais. Herdaremos o reino preparado desde a fundação do mundo, e com isso, os atributos do Altíssimo serão claramente vistos como superiores aos seus opostos, e os justos serão vingados e recompensados. Ou seja, independente do lado escolhido, seremos evidências claras de que Deus é bom. Como se diz, né? Que Deus é bom e o inimigo é que não presta. Notadamente, Deus não muda. Ele era, é e sempre será o mesmo.
E isso significa que, se formos condenados ou salvos, ele continuará sendo como sempre foi, o único e todo-poderoso Deus. Portanto, a vida ou a morte, a luz ou as trevas, só farão diferença em nossas vidas e em nosso destino eterno. É bom pensar sobre isso, porque nossas ações de agora terão consequências eternas. E diante dessa realidade, de qual lado você deseja estar? Esse é o ponto. O resumo é: Deus criou um plano incrível, proposta incrível, nos criou por motivos maravilhosos, mas nós nos rebelamos de maneira individual e criamos um caos absurdo. E nós merecíamos ou merecemos, dependendo de qual estágio você está, o juízo, a ira que está por vir. Mas Deus não deixou assim. Ele enviou o próprio Filho para que nós tivéssemos a chance, para que nós pudéssemos nos ser reconectados a Ele. E isso é maravilhoso, extraordinário. Nós recebemos esse ato de misericórdia no qual o Filho sofre toda a penitência, todo o juízo, toda a culpa que nós merecíamos sofrer. Ele vai e sofre no nosso lugar. Na Bíblia, inclusive, tem uma expressão extraordinária, que é a do cordeiro, né? Do cordeiro que era morto quando alguém pecava. A Bíblia, ela descreve que a consequência do pecado é a morte. Então, a gente sabe que é tanto a morte física, né, em vários sentidos, como também a segunda morte, como nós vimos há pouco. O salário ou a recompensa do pecado, consequência também, é a morte. Então, pelo pecado tinha que ser derramado sangue. E no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, um cordeiro era levado até o templo, até a tenda da congregação também. E esse cordeiro, que não podia ter mancha, não podia ter mácula, não podia ter nenhum tipo de arranhão ou de sofrimento, tinha que ser um cordeiro perfeito. Cordeiro, literalmente, um animalzinho, um cordeiro. Esse cordeiro era levado ao sacerdote. Esse cordeiro era levado ao sacerdote, e nessa ocasião a pessoa ali confessava o pecado e ela colocava a mão dela na cabeça do cordeiro. Nesse gesto, nesse ato, ela transferia a culpa dela para aquele animal. E o animal era sacrificado, o animal morria no lugar do pecador. Esse era o cordeiro da expiação do pecado. O cordeiro inocente, perfeito, morria no lugar do pecador. Tem até um símbolo muito forte, poderoso, que é quando Deus pede Abraão para Isaac, pede Isaac para Abraão, né? E quando Abraão está pronto para sacrificar o próprio filho, Deus diz que manda um anjo dizer que agora Deus sabia que ele realmente estava disposto a entregar o que fosse necessário para ele. Depois, no Novo Testamento, nós vemos que Abraão tinha convicção, tinha fé de que mesmo que se o menino morresse, Deus podia ressuscitar ele. Mas Deus não permite que ele sacrifique o próprio filho inocente em seu lugar. Mas Deus provê um cordeiro para que o Abraão sacrifique, né? Se você conhece essa história, você entendeu. Se você não conhece, depois você lê lá Gênesis 22, que você vai entender melhor. Mas o fato é que o cordeiro morria no lugar do pecador. Ainda que no Antigo Testamento haviam pecados para a morte. Até hoje, aliás, existe, né? Erros que você vai preso ou tal, mas tem erros que é para a morte, vai morrer. Aqui no Brasil não tem sentença de morte pela lei, mas tem muita gente que morre pelo que faz ainda. Enfim, mas essa não é a questão. A questão é que o cordeiro morria no lugar do pecador. E quando Jesus aparece
já na época de Jesus, o João Batista, quando o vê, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nesse gesto, né? Nós que somos os pecadores, transferimos para ele, que é o Cordeiro perfeito, as nossas culpas, e ele morre em nosso lugar, levando sobre si o peso da nossa culpa, dos nossos erros e de toda a nossa iniquidade. É mais ou menos o que aconteceu ali com Barrabás. Lembra que houve um momento que Pilatos tentou liberar Jesus ali, tentou usar um evento que acontecia anualmente para soltar Jesus, e ele coloca um preso, um pecador, um preso político ali que as pessoas conheciam, que era tido como realmente uma ameaça, um cara mau. E ele fala: quem vocês querem que eu solte? O Barrabás ou Jesus? E a multidão, alguns inclusive pagos, gritam: solta o Barrabás, solta o Barrabás, prende Jesus. E quando a gente lê isso, a gente fala: que absurdo, como pode eles terem feito isso e tal. Mas na verdade, essa história se repete. Comigo, com você. Os pecadores, os prisioneiros, os condenados com justiça são liberados. E o inocente, que é Jesus, ele morre no nosso lugar. Ele sofre a nossa culpa, a nossa consequência, a consequência dos nossos pecados. Ele paga o preço no nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pelo sacrifício dele, nós somos perdoados. Então eu gostaria de te convidar a pensar profundamente sobre isso, a refletir sobre isso. Sobre esse Deus, sobre esse amor, sobre essa graça, sobre essa entrega. Nós não merecíamos, éramos ainda pecadores. E ele se entregou em nosso lugar. Se deu por nós. Deus deu o próprio Filho para nos salvar, para nos resgatar. Nós estávamos condenados e por mérito, nós merecemos ser condenados, e ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, responde aí para você mesmo e para mim. Por que no lugar de servir a esse Deus, de abraçar essa salvação tão poderosa, você escolheria o outro lado? Você escolheria a oposição a isso? Continuar junto com o diabo, fazendo mal para si mesmo, para as pessoas que estão ao seu redor e até para as próximas gerações. Vou ler de novo a última frase aqui desse capítulo. É bom pensar nisso, porque nossas ações de agora terão consequências eternas. E antes de citar a última frase aqui, vale a pena lembrar do argumento que foi usado aqui no livro, que é o seguinte: Deus não muda. Deus era, é e sempre será o mesmo. Então, se você for condenado, se você continuar fazendo o que é errado, está acumulando ira contra si mesmo, como nós vimos nos textos, você, uma hora ou outra, vai estar diante de Deus. E você sendo condenado, a justiça ficará evidente. Os justos serão vingados, serão salvos, e os impuros, os injustos, condenados. Ponto. Agora, se você for salvo, você estiver em Cristo, você desfrutará de tudo que ele prometeu, do reino que está preparado desde a fundação do mundo, de todas as boas promessas, vida eterna, paz plena, um reino de justiça e etc. Só que Deus não vai mudar nada, Deus vai continuar sendo o mesmo e a história vai ser a mesma. Sabe para quem vai fazer diferença o lado que você escolhe? Para você mesmo. Isso vai fazer diferença tanto agora quanto no futuro. E diante dessa realidade, agora sim a última frase, diante dessa realidade, de qual lado você deseja estar?